Pessoal, o Estadão desmentiu aqui uma mentira bolsonarista, olha só que curioso. Eles dizem na manchete: pipoqueiro e sorveteiro não estavam trabalhando quando foram presos em frente ao quartel-general do Exército, no 8 de janeiro. E aí, lendo aqui, caiu a ficha. Por que o Bolsonaro fez aquele teatro falando inglês errado, falando de pipoqueiro, de vendedor de sorvete? Ele quis ali espalhar, inclusive o Eduardo Bolsonaro assumiu isso. Olha, a ideia ali é justamente espalhar essa versão de que Alexandre de Moraes está prendendo pipoqueiros e sorveteiros inocentes. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'État em Brasil. Isso é sensacional porque você não precisa falar inglês perfeito para mandar essa mensagem. Até a forma como ele falou em inglês vai ser debatido. Isso vai fazer a mensagem chegar ainda mais longe. Né? Vai fazer uma chacota que nem vai perceber que vai levar a mensagem também. Então vejam que ele assume aqui no vídeo. O Eduardo Bolsonaro diz, olha, isso que ele falou errado e repercutiu nas redes ajudou a levar a mensagem. Qual que era a mensagem? Que o Alexandre de Moraes, em injustiça, que até o carinha que tava vendendo pipoca e sorvete ali, foi preso. E é uma mentira, é isso que o Estadão mostra. Na verdade, esses dois aí são golpistas, eles estavam acampados lá pedindo golpe de Estado, etc. Não tinha nada a ver, eles não estavam vendendo pipoca e sorvete nesse dia. Ou seja, a informação de que eles na vida ganham a vida vendendo pipoca e sorvete é absolutamente irrelevante para o fato que eles foram lá depredar o STF, que eles foram lá pedir a instalação de uma ditadura no Brasil. E aí, o que o Estadão está desmentindo? Essa publicação aqui. Os bolsonaristas estão circulando ali, olha só, crueldade. STF forma a maioria para condenar pipoqueiro e vendedor de picolé que estavam no 8 de janeiro. E aí eles dizem assim, pipoca e sorvete são armas de golpe? Para o STF, 2 trabalhadores com seus equipamentos de venda são considerados golpistas. Além deles, outras 3 pessoas foram condenadas nessa sexta-feira. Esse manicômio judicial precisa acabar, Alexandre de Moraes e seus capangas precisam pagar pela crueldade contra o povo. Olha só, os bolsonaristas são tão canalhas que eles colocam ali a imagem de um cara empurrando um carrinho de sorvete e um outro pipoqueiro ali. E essas imagens não são do 8 de janeiro, tá? Não tem nada a ver com o 8 de janeiro. São pessoas aleatórias, em outras cidades, inclusive, e tal. Mas eles mostram ali como se fosse no 8 de janeiro. Como se assim, um cara tá passando por acaso ali e foi condenado a 17 anos de prisão. São canalhas demais. Ou seja, o cara não tava vendendo pipoca porcaria nenhuma ali, o cara tava lá quebrando tudo, foi por isso que ele foi condenado. Enfim, ele nem tava com o equipamento de trabalho dele. Mas seguindo aqui, pessoal, eu gostei da opinião aqui do Christian Lynch, falou o que eu venho falando pra vocês. A anistia é a continuação do golpe. Ele diz, olha, esse projeto de lei é mesmo a continuação da tentativa de golpe de Estado, porque ele é flagrantemente inconstitucional, porque visa pela impunidade a incentivar novamente o golpismo dos setores extremistas. É o que eu falei. Caso os golpistas conseguissem a anistia, no dia seguinte eles já estariam mobilizados novamente, já articulando com forças armadas, etc. Um novo golpe de Estado. E foi o que aconteceu em 64, né? Em 55 houve a anistia daqueles que tentaram o golpe. 9 anos depois eles se reagruparam e dessa vez eles conseguiram dar o golpe bem sucedido. E olha só, então ele diz, por fim, pretendem obstruir e intimidar a justiça no cumprimento de seus deveres, julgando os cabeças do golpismo. Tudo somado, se esse projeto de lei da anistia for aprovado, o extremismo conseguirá criar uma crise entre os poderes, porque o STF vai declarar a inconstitucionalidade da anistia. Crise é tudo o que interessa à sobrevivência e relançamento do bolsonarismo, enquanto o movimento voltado para a instalação de uma nova ditadura no Brasil. Então, muita gente acha assim, mas se o STF vai declarar inconstitucional, não precisa se preocupar, mais ou menos, porque isso vai gerar um burburinho, vai gerar ali uma pressão, então vai gerar mais desgaste no STF. Então, o ideal é que não fosse aprovado, é matar isso quanto antes. E aí também gostei muito disso aqui, total de assinaturas para livrar da cadeia meia dúzia de bandidos que tentaram dar um golpe de Estado. 257 deputados. Total de assinaturas para acabar com a escala 6x1 e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. 234 deputados. E eu ainda acrescentaria várias coisas. Redução da escala 6x1, aprovada por 64% dos brasileiros. A anistia é reprovada por 56% dos brasileiros. Só 30 e poucos por cento dos brasileiros querem a tal da anistia. Aí diria mais, aqui é mais grave, 76% dos brasileiros querem que se tribute o pessoal que ganha acima de 50 mil reais por mês. E esse assunto está completamente paralisado, né? Então, o que a gente vê aqui é uma desconexão completa da Câmara dos Deputados com o povo. Pessoal, só para fechar isso aqui, eu queria mostrar esse bate-boca que houve aqui, Felipe Neto e Nicolas Ferreira. O Felipe Neto disse assim, torço muito pela recuperação do Jair Bolsonaro. Sua morte não traria qualquer sensação de paz ou justiça. Que viva para pagar por seus crimes, um por um, e sinta na pele o peso das mortes causadas por 6 meses de atraso na compra de vacinas de forma proposital. Aí o Nicolas respondeu, dizendo que discurso do pacificador, entre aspas,
chamando o Felipe Neto de pacificador, ironizando, claro, né? E que fica aí arrotando tolerância e chamando qualquer um que discorda dele de desumano. E depois mete vídeo falando para você ler livros com tom virtuoso. Mas se alguém fizesse esse mesmo comentário para o Lula, ele faria questão de pegar como exemplo para provar o seu ponto contra a direita. E aí, enfim, o Nicolas critica, mas o interessante aqui é o seguinte: perguntaram para a inteligência artificial lá do Elon Musk, que chama Grok, sobre essa questão da compra de vacinas, etc., se o Felipe Neto estaria mentindo. E é óbvio que a expectativa desses bolsonaristas era que a inteligência artificial do Elon Musk dissesse que o Felipe Neto estava mentindo, tal. E aí, olha o que diz aqui o Grok, inteligência artificial do Musk, olha só. A afirmação de Felipe Neto sobre um atraso de 6 meses na compra de vacinas tem base factual, pois há evidências de um atraso de cerca de 8 meses na aquisição de vacina da Pfizer, entre a oferta feita pela farmacêutica em agosto de 2020 e o início das entregas em abril de 2021. A alegação de que o atraso foi intencional é uma interpretação, mas é apoiada pelo contexto de hesitação do governo Bolsonaro em relação às vacinas. Parabéns para a inteligência artificial do Elon Musk, tá? Realmente é uma resposta. E aí os bolsonaristas ficaram aqui muito irritados, dizendo: Grok, você não é uma inteligência artificial, você tá mais para uma burrice artificial, tá igual a mídia oficial, e não sei o que, tá passando vergonha e tal. Isso aqui é uma diversão, ver os bolsonaristas aí tendo um surto de raiva. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, o Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando: olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.